Olá, tudo bem com vocês do canal Carta para Deus? Hoje eu quero muito gravar um vídeo e eu pedi para o Senhor que na minha meditação, a palavra dele, ele pudesse falar ao meu coração, ele pudesse falar ao seu coração. E eu estava lendo Deuteronômio 1 e tem um versículo lá, que é o versículo 21, que diz assim: Vejam, o Senhor, o seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Avante, tomem posse dela, como o Senhor, o Deus dos seus pais, mandou. Não tenham medo, nem se assustem. E eu pedi para o Senhor o que isso significa nos nossos dias, na prática nossa, do desenvolvimento da nossa vida diária. E eu entendi que Deus, quando a oportunidade de um novo dia, a ordem é essa: é para você ir avante, é para você não se assustar. Porque na nossa vida, pelo menos na minha vida, você encontra desafios que muitas vezes, no primeiro momento, você crê que eles são intransponíveis. Porque como será resolvido esse desafio? Como que eu vou ultrapassar essa barreira? Como que eu vou vencer? E aí no versículo 26 diz assim: mas vocês não quiseram ir. Ou seja, tinha a ordem para ir avante, mas não quiseram ir. E se rebelaram contra a ordem do Senhor, o teu Deus. Ou seja, você não levanta, você não luta, você abraça o diagnóstico, você abraça a situação, você crê que essa situação não pode ser mudada, que ela, como se fosse, você chegou no final do poço. E aqui Deus disse para eles irem avante, mas eles não quiseram ir avante, eles não prosseguiram. E eles ainda, como nós, deram uma bela desculpa que está registrada aqui no versículo 28, que eu vou ler para vocês. Como poderemos avançar? Os nossos irmãos que foram espionar a terra trouxeram desânimo ao nosso coração quando disseram: o povo de lá é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são fortificadas com muros que vão até o céu. E também vimos ali gigantes, descendentes dos Enaquins. Ou seja, o povo achou uma bela desculpa para não ir avante, para não prosseguir. E são as razões humanas que nós colocamos no nosso dia para a gente não lutar, para a gente desistir. Existem muitos exemplos de como isso acontece no nosso dia a dia. Quando a gente acorda e recebe aquela avalanche de notícias, ou lembra, de tudo que nós temos que resolver e de que nós não sabemos como resolver. Para nós, não há como resolver. E aí está a grande oportunidade da gente se paralisar, da gente ficar deitado, da gente não reagir, da gente não lutar, da gente não responder, a gente não ir atrás, a gente não procurar, da gente até mesmo falar um pouco da parte espiritual, da gente se desanimar, da gente não crer, da gente duvidar. Tudo isso são as desculpas, porque Deus, Ele deu o dia e Ele disse: vá avante, porque Deus tinha uma promessa e Ele já disse: não se assustem. Não se assusta com o quê? Com as dificuldades. E um pouco mais à frente, num outro versículo, diz assim, o 32: vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Embora eles fossem à frente de vocês numa coluna de fogo durante a noite e numa nuvem durante o dia, encontrando lugares para vocês acamparem e indicando o caminho que deviam seguir. Deus está dizendo assim: embora eu já tenha demonstrado que eu sou Deus, que eu guiei o povo pelo deserto, que eu coloquei
uma nuvem, para que uma coluna de fogo para que fosse à frente, né? E uma nuvem durante o dia. Deus já tinha provado que ele era Deus, que ele era capaz de abrir os caminhos. Mesmo assim o povo duvidou. Mas aqui tem algo que pode renovar a minha esperança e a sua esperança, que é nos tornarmos essa pessoa aqui. Deus diz, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, porque ele serviu o Senhor de todo o coração. Ele verá a terra que darei por herança a ele e a seus descendentes, a terra em que andou como espião. E eu vou terminar a leitura aqui. Isso está em Deuteronômio 1, você pode ler, tá? Eu estou usando esse exemplar aqui, ó, da Bíblia Viva, que eu gosto muito. Eu já li hoje esse capítulo em outras versões, mas eu gosto muito de no final ler essa aqui, para ver se aquilo que eu estava interpretando é simples de colocar em prática na minha vida e na sua vida. Então, o conselho que eu te dou hoje é: viva a intensidade do dia, independente das circunstâncias, porque as circunstâncias, elas mudam, porque Deus, ele está relembrando aqui que ele é Deus, e ele dá vários exemplos de que ele é Deus, do seu poder, da sua soberania. Talvez a maneira com que Deus esteja conduzindo a minha vida e a sua não nos agrade. Aí você tem que prestar atenção, porque você está conduzindo a vida conforme a sua vontade e não conforme a vontade de Deus. Então, deixe ser um instrumento de Deus. Um instrumento, mas eu não sou pastor, eu não tenho nem religião. Não, deixe ser um instrumento, é viver o dia que Deus preparou para você. O sopro de vida que Deus colocou dentro de você. Viva, seja intenso, creia, mesmo que você não consiga, mesmo que não venham as respostas, mesmo que persistam as dificuldades, mesmo que não mude o diagnóstico, viva, creia, alegre o coração de Deus, como Caleb fez, porque aqui diz que Caleb agradava, servia ao Senhor de todo o coração. Ou seja, Caleb não colocou as dificuldades que o povo colocou. Nossa, o povo é grande, tem até filho de gigante, as cidades são fortificadas, muito difícil a gente conseguir algo. Essa promessa de Deus, eu acho que está furada. Foi isso que o povo disse, mas Caleb não, ele serviu ao Senhor de todo o coração. Ele colocou a esperança, ele colocou o Senhor, ele colocou Jesus, ele colocou o Espírito Santo, ele colocou o Deus soberano dentro do coração dele. E hoje, o meu clamor para você, a minha intercessão, o meu conselho, o desejo do meu coração é que você coloque Deus sobre todas as coisas. Coloque Ele dentro do seu coração, porque você vai vencer as dificuldades, as incertezas, a falta de fé. Você vai vencer as questões financeiras, as questões emocionais, as questões sentimentais, as questões espirituais. Você vai vencer, porque como Caleb, você vai agradar a Deus, porque você está enchendo o seu coração da palavra de Deus, das verdades e das promessas. É isso que eu queria passar hoje para vocês. Se você puder, assista esse vídeo, recomende para alguém que você sabe que está muito desanimado, mas que crê em Deus. Passa esse vídeo para ele. A gente passa tanta coisa pelo WhatsApp, tanta coisa que não acrescenta nada, que faz a pessoa rir, mas depois faz ela ficar triste de novo. Não, coloque algo que é vivo no coração das pessoas. Seja um instrumento de Deus. Amém? Vejo vocês em breve, hein? Até já, um grande abraço.